Olá, me chamo Rafaela, faço parte do projeto Suma Educacional e hoje estou aqui para guiar mais uma das nossas videoaulas. Dando sequência ao nosso bloco sobre investimentos, nesse episódio vamos falar sobre renda fixa. A ideia aqui é apresentar os principais contatos, mas se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui no vídeo ou nos contatar pelos nossos canais, que estarão nos créditos ao final do episódio, ok? Então vamos lá! Antes de falarmos sobre os produtos bancários, preciso saber de uma coisa, na verdade duas. A primeira é, você sabe para que poupar e investir? Essa é uma pergunta fundamental e que precisa estar clara na cabeça do investidor. Conceitualmente, é trocar o consumo de hoje por um consumo maior no futuro. Mas podemos ir um pouco mais a fundo nessa definição. Cada pessoa tem diferentes motivos para investir. Seja fazer uma viagem no futuro, ter mais liberdade para ficar com a família, ter segurança caso ocorra algum problema ou até comprar alguma coisa futuramente sem precisar se endividar. As motivações são infinitas e individuais. E a segunda pergunta é, você sabe o que é renda fixa? A renda fixa nada mais é do que uma das categorias de investimentos mais seguras e que te fazem chegar aos seus objetivos, que estávamos falando agorinha. De forma mais aprofundada, renda fixa é quando você empresta o seu dinheiro para alguém. Esse alguém sendo uma instituição fiscalizada pelo Estado ou por órgãos privados responsáveis por isso. Ao investir em renda fixa, você sabe a data que o seu dinheiro retorna e também como essa remuneração funciona. Depois dessa breve introdução, vamos falar de uma dessas instituições para a qual você pode emprestar o seu dinheiro e os produtos disponíveis por lá, os bancos. As pessoas estão acostumadas a associar os bancos com empréstimos, ou seja, quando nós precisamos de mais dinheiro, vamos até os bancos e financiamos algo ou simplesmente pegamos empréstimos. No entanto, pode ser feito exatamente o contrário. Você pode ir até um banco e emprestar o seu dinheiro para ele. É importante deixar claro que o banco paga para você uma taxa de juros e empresta para outra pessoa por uma taxa de juros ainda mais alta. Essa diferença entre as duas taxas é chamada de spread bancário. Por questões lógicas, já é possível perceber que se você tiver uma dívida, provavelmente não valerá a pena investir nos produtos dos bancos sem pagar essas dívidas, pois as taxas de juros das dívidas são muito mais altas do que as dos investimentos de renda fixa. Agora que você já sabe disso, podemos falar sobre os principais investimentos de renda fixa que os bancos oferecem. A primeira delas é um dos produtos mais conhecidos dos brasileiros, a poupança. Esse produto tem por características principais a segurança e o baixo retorno. Com relação à segurança, todos os principais produtos de bancos são garantidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, contanto que os valores sejam menores do que R$ 250 mil por instituição e não superiores a R$ 1 milhão por CPF em diferentes instituições. A lógica por trás de todos os investimentos é que quanto maior o risco ocorrido, maior o retorno esperado. Dessa forma, a segunda característica da poupança é o baixo retorno. O rendimento da poupança é atrelado à taxa Selic, que é a taxa básica de juros definida pelo Copom. O Copom é um comitê do Banco Central. Entretanto, o rendimento da poupança é de no máximo 0,5%. Ou seja, em momentos que nem o que estamos agora, em meio a 2024, com a taxa Selic em torno de 10,5%, o rendimento da poupança não é beneficiado. Outra característica da poupança é a possibilidade de sacar a qualquer momento, o que também diminui a rentabilidade muitas vezes. Antes de falarmos sobre os outros produtos disponíveis nos bancos, precisamos entender as diferentes formas de remuneração da renda fixa. Existem 3 formas que o seu dinheiro pode ser remunerado: pré-fixado, pós-fixado e híbrido. Quando você compra um produto pré-fixado, você sabe exatamente o quanto irá receber no final do período contratado e ficará preso a essa taxa ao longo desse período. No pós-fixado, o seu dinheiro renderá atrelado a um indexador, que pode ser o CDI, a Selic, o IPCA, entre outros. Ou seja, não é possível saber exatamente o resultado final, pois depende da variação do indexador, mas não fica preso a uma taxa fixa. Por fim, existe a possibilidade do seu rendimento ser uma mistura desses dois últimos, ter uma parte pré-fixada e a outra pós-fixada. Por exemplo, render o IPCA mais 5%, sendo o IPCA o indexador, que varia, e os 5% a parte invariável. Agora que sabemos disso, podemos falar sobre os demais produtos bancários, que são o CDB,
LCI e LCA. As características do ponto de vista de riscos são semelhantes. Todas são garantidas pelo FGC, assim como a poupança, e podemos adotar qualquer uma das formas de remuneração explicadas anteriormente. CDBs são certificados de depósitos bancários. Na prática, é como se você estivesse emprestando seu dinheiro para o banco e, em troca, ele lhe remunera com juros. LCA são as letras de créditos do agronegócio e LCI são as letras de créditos imobiliárias. São semelhantes ao CDB, a não ser por dois aspectos. O primeiro deles é que as LCIs e as LCAs captam recursos exclusivamente para o setor imobiliário e do agronegócio, respectivamente. E a segunda é que, por serem considerados setores importantes, eles recebem incentivo do governo, portanto, são investimentos isentos de imposto de renda. Agora, na próxima vez que você for ao banco ou acessar o seu aplicativo, observe esses produtos, seus prazos, a forma de remuneração e os compare. Depois disso, elenque os melhores de cada categoria: pré-fixado, pós-fixado e híbrido. Qualquer coisa, peça que alguém da própria agência te apresente os produtos. E também faça testes hipotéticos para ver como seu dinheiro iria render em um certo intervalo de tempo, em diferentes categorias de investimento. Na aula de hoje, aprendemos o básico sobre uma classe de investimentos muito importante para planejarmos o nosso futuro e alcançarmos os nossos objetivos. Por seu baixo risco e previsibilidade associado a um retorno que pode ser satisfatório dependendo dos seus objetivos. Chegamos ao final da aula e eu gostaria de agradecer você por ficar até o final da aula. Espero que tenha gostado do conteúdo e que nos acompanhe nas próximas aulas. O Suma Educacional procura evoluir sempre, então se tiver alguma sugestão, pode enviar para a gente em nossas redes. Tchauzinho e até a próxima aula!